Para seus admiradores, os ralis significam alguns inesquecíveis segundos de emoção. Para os pilotos, é o teste definitivo de seu talento, coragem e resistência. Para os carros, uma luta incansável contra os terrenos mais acidentados do mundo. Como os ralis são tão populares, e justamente por isso, em alguns países os espectadores chegam a ser um problema. Seria bom que fossem menos populares, eu não sei. Acho que há um certo elemento de masoquismo entre os espectadores. Os carros lançam pedras na gente, a gente consegue vê-los durante 5 segundos. É como ir ao Wimbledon ou ao Grand Prix da Grã-Bretanha e ficar preso em um engarrafamento. Mais ou menos o que acontece em Dunkirk. Lá existe esse elemento. Os ralis podem durar dias, mas os pilotos vão lutar para conseguir uma vantagem de centésimos de segundo sobre seus concorrentes. No mundo mais difícil dos ralis, vencer uma prova importante aumenta a fama até dos nomes mais famosos. É um Deus nos acuda. Os carros ficam mais perto de seus concorrentes e os pilotos mais próximos ainda do público. Nos ralis, a recompensa pelo sucesso vale a pena. Um estilo de vida diferente que compensa os desconfortos desse esporte. Embora muitos tentem, somente poucos homens e mulheres possuem as habilidades para alcançar as posições de destaque, quando o rally moderno se converte em um grande e próspero negócio. Mas, como tantas modalidades do mundo do automobilismo, ele começou como um passatempo de amadores. Os ralis de hoje podem dever parte de sua origem ao evento anterior à guerra, conhecido na Grã-Bretanha como Reliability Run. Os clubes que organizaram essas corridas escolheram rotas destinadas a testar os pontos fortes e fracos dos carros. Embora fossem ocasiões alegres para os participantes, para os fabricantes havia um lado sério. Era a oportunidade de observarem o desempenho de seus carros. Eles eram, na verdade, muito importantes para proporcionar a um carro uma boa fama, porque a confiabilidade talvez fosse uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, quando os carros começaram a ser fabricados. Consequentemente, os ralis eram um campo de teste maravilhoso para seu carro. É claro que não havia na época todos os sofisticados dispositivos de testes existentes hoje. O que havia eram alguns híbridos que costumavam aparecer e as pessoas os utilizavam nos testes. Na verdade, todos nós tentávamos todo tipo de coisas. Posso me lembrar de uma vez ter enchido os pneus com água e foi um absoluto desastre, porque eles ficaram redondos como uma cebola, pois era impossível enchê-los completamente de água. Todas as colinas tinham condições diferentes. Os habitantes locais tinham o hábito de indicar algumas colinas apenas para se divertirem mais assistindo o espetáculo. Sabe, eles gostavam de ver alguém cair no meio de um monte de esterco. Demonstrar habilidade ao volante sempre representou uma parte importante nos ralis. O Rally de Monte Carlo, o mais antigo e mais famoso de todos, sempre terminava no campo com um teste destinado a mostrar que o piloto tinha total domínio sobre o carro. As mulheres também participavam e, embora houvessem prêmios especiais para elas, todos os pilotos tinham de mostrar suas habilidades e seus carros tinham de enfrentar também as piores estradas da Europa. A atração do Rally de Monte Carlo sempre foi o desafio de dirigir contra os elementos naturais, especialmente o gelo e a neve dos Alpes. Os ralis tinham uma característica em comum. Os competidores partiam de todos os lugares da Europa e tomavam caminhos diferentes até Monte Carlo. Era também uma expedição, além de aventura. No caminho, haviam poucos recursos para o motorista e os competidores tinham de ser autossuficientes. Eles carregavam seus carros com todo tipo de coisa, algumas para enfrentar as condições adversas, outras para tornar a viagem mais confortável para os pilotos. Era um negócio sofisticado, mas só até certo ponto. Os homens sempre acham que podem dirigir muito melhor que as mulheres. Por isso, todo o tempo tínhamos de lhes provar que isso não é verdade. Porque havia muito poucas mulheres. E não é muito divertido ganhar apenas das mulheres. A gente quer também ganhar dos homens.
Quando comecei a participar dos ralis dos anos 50, é claro que não havia essas coisas de treino, controle de velocidade, nada disso. Costumávamos ir para o rali sem ajuda, com, digamos, 2 rodas de reserva, uma correia de ventilador, lonas de freios, amortecedores, latas de óleo de reserva, porque também não havia muitos postos de abastecimento no percurso e nós mesmos tínhamos de providenciar isso. Alguns competidores vinham da Escócia, realizando parte do caminho na Grã-Bretanha, antes de atravessar o canal para a França. Mas não importa de onde partissem, todos tinham de cumprir o último desafio, a estrada sobre os Alpes. Em uma das estradas mais pitorescas e mais difíceis do mundo, o último trecho do principal teste de talento para os pilotos, o Rally de Monte Carlo. Partindo de várias cidades diferentes espalhadas pelo continente, os carros convergem para o Principado, todos eles na rota de chegada tomando o mesmo difícil caminho sobre os Alpes. Participar dos ralis dos anos 50 e 60 era menos caro que agora, porque os carros eram mais próximos ao padrão. O tipo de carro com o qual eu poderia estar participando de um rally num sábado poderia voltar para um salão de exposições num domingo ou ser demonstrado pelos comerciantes na segunda-feira. O rally anual é sempre algo excitante para as tranquilas aldeias das montanhas que se encontram no percurso. Uma vez que você entrou na rota comum, está nas montanhas e, é claro, em geral, está na neve. Seja como for, é perigoso tentar andar um pouco mais rápido em uma estrada derrapante nas montanhas. São mais de 350 milhas de ventos, curvas, gelo e estradas traiçoeiras. Uma corrida contra o relógio e uma luta para se manter dentro das regras. É claro que Monte Carlo estava coberta de neve. Antigamente não tínhamos pneus especiais ou correntes. Realmente era muito arriscado descer aquelas curvas sem correntes. No Rally de Monte Carlo, estávamos descendo um daqueles trechos muito difíceis da montanha, com gelo e neve, cerca de 70 milhas por hora. E eu segurava a respiração e pensava, que diabo estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Eu devia estar em casa, tenho 3 filhos, devia estar com eles. As dificuldades e os perigos das estradas alpinas geladas tornaram Monte Carlo um local especial na história dos ralis. Mesmo sem neve e gelo, os Alpes apresentavam um incrível desafio. Um ambiente ideal para um rally, testando até o limite os talentos de um piloto. Outro dos grandes acontecimentos internacionais dos anos 50 foi o Coupe des Alpes. Esse evento acontecia sob o sol de julho. O rally alpino ocorria sempre no verão e era o rally mais agradável de se participar. Todos nós adorávamos, porque a partida e a chegada tinham lugar no sul da França e costumávamos ter 1 ou 2 dias de descanso. Em lugares adoráveis como Cortina ou outro local realmente maravilhoso, onde a gente podia relaxar, além de ser também um grande rally. O rally alpino era um duelo entre o carro e as montanhas, com a velocidade para aumentar a excitação. As médias de velocidade nessa prova eram altas. As estradas eram perigosas e às vezes estavam em más condições. Havia trechos difíceis como o Stelvio. Esse trecho tinha 58 curvas em 25 quilômetros e era uma etapa especial. Os pilotos tinham de passar o mais rápido possível. Para aumentar as dificuldades, as estradas não eram fechadas. Por isso, os competidores tinham de ajustar sua velocidade para levar em conta os usuários habituais da estrada. Tantas vezes estivemos perto de vencer uma taça alpino, então algo parecia dar errado quase no último minuto. Earl pilotava para a equipe da Ford. Estávamos quase no final e de repente eu apertei o freio e ele não respondeu o suficiente para segurar o carro da maneira que era preciso. Então ele derrapou e íamos direto para o acostamento ou direto para a beirada da montanha. Não sei como não morremos. Felizmente havia uma pedra enorme e paramos nela, balançando para frente e para trás. Na medida em que os ralis se tornavam mais competitivos, os pilotos procuravam carros mais rápidos. Alguns pilotos encontraram o Austin Healey 3000, um carro esporte bem ao estilo da época.
Acho que todo piloto que dirigisse o Healey ficava com medo dele. Ele corria muito bem no cascalho seco, mas se você encontrava pedregulho ou areia, ou ficava sem controle no gelo ou na neve, não era muito divertido. É claro que eles tinham uma dianteira muito pesada, afinal tinham aproximadamente 200 cavalos de força. Eram muito difíceis de dirigir, mas nós os achávamos maravilhosos porque eles eram rápidos. No final dos anos 50, a corrida no nível máximo do rally começou a se tornar algo diferente. Embora continuando competitivo, no fundo ele sempre foi um esporte para amadores. Agora estava prestes a se tornar um esporte inteiramente profissional, o que exigia treinamento constante. Os organizadores pareciam capazes de ter a habilidade de proporcionar o tempo suficiente para seu tipo de carro realizar aquele trecho, com 1 minuto de folga, sempre que a sorte o ajudasse. Havia certos trechos em que você tinha de dirigir o mais rápido possível para conseguir manter o controle com alguns segundos de folga. Eles conseguiam isso, mas se você dirigisse dessa maneira em todo o percurso, poderia quebrar o carro. Ele não iria resistir. Tínhamos controles para desligar as luzes do freio. Se alguém ficasse atrás de mim, se você está com as luzes de freio acesas e tem alguém atrás de você dirigindo uma estrada nas montanhas, as luzes do carro de trás dificultariam muito a sua visão. Por outro lado, você sabe que tem de brecar quando o da frente breca, o que não deixa de ser uma vantagem. Por isso, o que fazíamos era deixar que ele se acostumasse. Então, quando chegávamos a uma curva bem fechada, daquelas de quase 90 graus, desligávamos as luzes de freio. É claro que eles não saíam da estrada, mas ficavam furiosos. E aí você não tinha mais problema. O aumento do profissionalismo e da velocidade tornaram os ralis mais interessantes para o público. As etapas finais do Rally Alpine eram praticamente pequenas corridas e era emocionante assisti-las. Por isso, os fabricantes utilizavam cada vez mais os ralis para promoverem os seus veículos. Os ralis foram perdendo suas tradições antigas de cavalheirismo. O espírito esportivo deu lugar a um enfoque comercial muito mais agressivo. Vencer a todo custo passou a ser o objetivo. Surgiram novas equipes. O rally estava crescendo e sua competitividade aumentava. Maybe over brow and flat brow 100 down and up. Caution, flat right over brow 70, mud, slipping. Absolute right over brow 70. Hoje em dia, os carros de rally são muito diferentes daqueles amadores de Monte Carlo. Este Mazda pode parecer uma versão esportiva do carro de passeio da mesma marca, mas na realidade foi construído especialmente para correr. Nada foi deixado ao acaso. A carroceria foi reforçada, o motor especialmente preparado e o carro incorporou os últimos avanços tecnológicos. O sucesso depende de um bom trabalho de equipe entre o piloto e o copiloto. Nos anos 50, os pilotos e copilotos eram obrigados a fazer de tudo, desde acompanhar a rota até cuidar do carro. Os copilotos eram pau para toda a obra. Tinham de fazer a manutenção do carro e colocar combustível nos postos ao longo da estrada. Levavam dinheiro para pagar o combustível e qualquer outra coisa que o carro pudesse precisar. Mas, à medida em que o esporte foi se tornando mais profissional, sua principal tarefa passou a ser interpretar as notas que descrevem cada etapa da rota. Saber exatamente o que havia à sua frente era a única forma do piloto poder manter a velocidade necessária para completar a etapa no tempo certo. Havia um sentimento de autopreservação e também um desejo de vencer a prova. Isso realmente estimulava a elaboração de notas de rota. Tivemos um grande acidente no Rally de Acrópolis, na Grécia. Voamos para fora da estrada em um Austin Healey 3000, na época em que ainda não existiam os cintos de segurança. Fomos ambos jogados para fora do carro. Felizmente, o Peter só sofreu escoriações. Eu aterrissei no único pedacinho de grama que existia em 3 milhas quadradas. E o carro rolou a montanha e ficou completamente destruído. As notas do percurso eram preparadas durante os treinos.
Sua exatidão era importantíssima. Uma etapa do Col de Turini no Rally de Monte Carlo podia ser algo assim: 100, curva fechada direita, 300. Não é que fossem 300 jardas ou 300 metros. Essa informação só avisava o piloto que havia uma longa reta depois de uma curva suave. Assim, ele tinha tempo suficiente para posicionar corretamente o carro e colocá-lo na marcha certa, e talvez direcioná-lo para o acostamento antes de entrar em uma curva à esquerda que terminava em uma outra curva fechada à esquerda. Aí outros 300. Mais uma longa reta, mas no final dela uma outra curva à direita e outra à esquerda no topo da colina. Quero dizer, você pode imaginar estar subindo uma encosta e o copiloto diz: pode ir a toda. A impressão que dá é que você vai cair num precipício. Isso faz uma enorme diferença. Pode significar uma diferença de 10% e até 20% na velocidade que você pode desenvolver. O Rally Internacional teve um grande desenvolvimento com a chegada dos pilotos escandinavos. Eles tinham desenvolvido a habilidade de pilotar nas terríveis condições do norte da Europa. Sabiam como dirigir com rapidez nas piores estradas. E isso era a chave da vitória. Um dos primeiros foi Erik Karlsson, dirigindo um Saab. Depois vieram Hannu Mikkola e Timo Mäkinen. Na Escandinávia, um bom piloto de rally tinha mais fama que um bom jogador de futebol. Portanto, todo escandinavo queria se tornar um bom piloto de rally, porque isso o transformaria num herói em seu país. Isso significava fazer o que quisesse, ser o dono da cidade ou algo assim. Os escandinavos ensinaram à geração seguinte dos pilotos de rally a maneira certa de pilotar. Eles chegaram com técnicas de pilotar diferentes. Por exemplo, experimentar colocar o pé esquerdo no freio para tentar dar uma rabiada e, ao mesmo tempo, manter o pé direito no acelerador. De vez em quando mudavam de marcha sem colocar o pé na embreagem. Afinal, não eram eles quem pagavam a caixa de câmbio. Eu coloco a segunda marcha sem pisar na embreagem. Uso o pé esquerdo para frear. É muito mais seguro brecar com o pé esquerdo. Você pode andar mais rápido e conseguir mais do carro. Potência total na segunda. Primeira. Se você entra em uma curva rápido demais, se freia com o pé esquerdo e continua ao mesmo tempo acelerando, as duas rodas da frente vão continuar rodando. E por isso é mais fácil controlar o carro. Não era assim que eu fazia. E por isso saí da estrada tantas vezes. Ou talvez não o fazia com a rapidez suficiente. Além das equipes profissionais e das novas técnicas de pilotagem, os ralis descobriram um novo carro. O Mini. Um dos primeiros a admirar o seu potencial foi Paddy Hopkirk. O Mini é ótimo. É tão pequeno que qualquer estrada, por mais estreita que seja, parece uma grande estrada. Eu me lembro que no Rally de Monte Carlo, com bancos de neve dos dois lados da estrada, era mais fácil você colocá-lo no acostamento do que se fosse um carro grande. Por isso era fácil dirigir o Mini nessas estradas estreitas. O admirável mundo novo trazido pelos Minis e pelas equipes de trabalho encontrou-se com a velha guarda dos ralis em Monte Carlo em 1961. Em sua primeira apresentação, foram vencidos por Karlsson, que pilotava um Saab. Depois, em 64, Paddy Hopkirk venceu com o Mini. Timo Mäkinen fez o mesmo em 65 e em 66, os Minis chegaram em primeiro, segundo e terceiro lugares. Foi demais para os organizadores. Os franceses estavam tão atônicos com o desempenho do Mini e com a vitória no Rally de Monte Carlo pela terceira vez que não podiam acreditar que não estivéssemos roubando. Por isso, realmente contaram os dentes das engrenagens da caixa de câmbio, tiraram os pneus rodas, depois pesaram os pneus em separado. Foi ridículo. Não conseguiram nada errado. Finalmente fomos desclassificados por causa dos faróis. As luzes que utilizávamos eram praticamente refletores, o que era tecnicamente ilegal. Mas não foi isso que nos ajudou a vencer o rally. Assim, eles nos desclassificaram 1, 2, 3 vezes. É claro, isso deu ao Mini 10 vezes mais publicidade. Como se tivéssemos ganho o rally, pois o mundo todo estava dizendo: a França entrou para acabar com os outros, não somente para competir. Os pilotos de rally sempre buscavam um novo desafio fora das estradas regulamentadas e das áreas urbanas populosas da Europa. Um lugar onde pudessem colocar os seus carros e habilidades enfrentando os terrenos mais acidentados.
Encontraram um desse desafio nas estradas longas e desertas da selva africana, no Rally Safari realizado no Quênia. Acho que nós, pilotos europeus, estamos tão acostumados a dirigir a toda velocidade em todos os ralis da Europa que a maior dificuldade é apenas descobrir a velocidade que o carro manteria após 5.000 quilômetros, sem ser dirigido a plena potência. Temos de encontrar a velocidade certa, não dirigir lento demais para ser o segundo colocado, mas também não dirigir depressa demais e quebrar o carro. Isso é o mais difícil. No início, o Rally Safari era organizado por entusiastas locais, mas não demorou muito e os pilotos europeus descobriram seus atrativos. O Safari Rally é o maior evento das festas da Páscoa no Quênia. Todos no país se interessam por ele. As pessoas viajam centenas de milhas para assistir à corrida em determinadas regiões. Meu navegador tinha de ser escolhido entre alguém que vivia lá, pois era absolutamente essencial que ele falasse Swahili. E também porque as regiões por que passaríamos eram praticamente desconhecidas de todos nós. As únicas pessoas que habitavam a área eram os nativos e os missionários. Tudo que você pode imaginar poderia surgir à sua frente, e mais os animais. O Safari, além de ser um rally maravilhoso, obviamente tinha alguns perigos terríveis, como pontes sem nenhuma proteção. A gente estava descendo uma montanha e tinha de passar sobre uma pequena ponte de concreto que tinha mais que o carro, umas 6 polegadas de cada lado. Se você derrapasse, estava fora. Corríamos na lama vermelha o tempo todo. O carro podia ficar descontrolado. A lama entrava dentro da roda e ela ficava quase como se fosse de ferro. Tínhamos de parar, arranjar o martelo e tirar toda a lama da roda para podermos continuar. Mas há algumas coisas que não podem ser previstas. O Hillman Husky de Peter Job precisou abandonar a prova quando seu copiloto, o nativo Jim Alexander, morreu devido a uma picada de inseto. Havia terreno demais e tempo de menos, também muita poeira. Na verdade, os carros recebem uma quantidade enorme de poeira. A poeira era inacreditável. Podia subir os batentes da porta e entrar pelo forro do teto. Por isso, se você batia forte em alguma coisa, parecia aquela névoa vermelha que descia sobre você. Aí a suspensão dianteira quebrava, simplesmente caía. Tínhamos de parar e prendê-la novamente. Bem, nós revezávamos para fazer isso. Certa ocasião, eu saí para prendê-la, evidentemente, para prender a suspensão, você tem de se deitar de costas e ficar com os pés no mato que há em volta. Eu ouvi alguma coisa se mexendo muito perto de mim e nem acredito na velocidade com que voltei para o carro. Uma vez no Safari entramos na água e a profundidade era tal que todos os faróis ficaram submersos e realmente a água estava quase atingindo o para-brisa. Uma sensação engraçada porque há muita luz e você quase não enxerga nada. Tem de confiar em suas notas de que daí a 10 metros vai ficar mais raso. Isso é um rally, por isso é tão interessante, porque a gente na verdade nunca sabe o que vai encontrar pela frente. O carro contra os elementos naturais é um tema recorrente no rally. Os engenheiros estão constantemente procurando melhorar o desempenho dos carros, utilizando a tecnologia mais moderna para atravessar as estradas acidentadas do roteiro. Na década de 70, quando a Audi introduziu a tração nas 4 rodas, surgiu outro carro revolucionário. Foi realmente uma época excitante, porque eu acho que fomos os primeiros a usar a tração nas 4 rodas. E, na verdade, havia tantas coisas que ninguém sabia. Com os carros de tração traseira, nós podíamos usar talvez 300 cavalos de força, mas as rodas traseiras ficavam rodando, e os pneus traseiros acabavam depois de 2 ou 3 quilômetros. Com o carro com tração nas 4 rodas, podíamos chegar a 550 cavalos de força e ainda conseguir uma boa e não muito desgaste nas rodas. Além disso, quando você sai da pista, a roda está sempre rodando com as 4 rodas dentro da curva, por isso a velocidade é maior. Então, se você está derrapando muito, pode usar os bancos de neve. Ou se dirigir um pouco mais depressa, pode sempre se desviar um pouco dos bancos de neve. O sucesso do Audi anunciou uma nova era ainda mais competitiva na Europa. Havia uma guerra entre os fabricantes para conseguirem ser o primeiro nome naquela modalidade de esporte. A Peugeot juntou-se à briga com um carro notável, o 205 Turbo 16.
construído especialmente para os ralis. Tinha tração nas 4 rodas e o motor foi especialmente colocado no centro do carro, seguindo o exemplo dos carros de Fórmula 1, e era turbinado. A equipe tinha de ter como suporte um serviço completo de manutenção, frequentemente no meio de lugar nenhum. Mas o investimento compensou. A Peugeot logo passou a ocupar o primeiro escalão dos ralis e as vendas do 205 dispararam. O que um fabricante podia esperar de um rally já estava determinado. Como podiam começar do nada, como podiam ter sucesso e como podiam ajudar o restante da fábrica a realizar uma notável reviravolta financeira. E estar envolvido naquilo tudo desde o início era muito compensador. Não apenas como piloto, mas a gente se sentia parte do grande projeto e realmente contribuindo para a sua execução. As companhias tinham de investir muito para entrar no jogo e mais ainda para vencer. Os melhores pilotos custam muito caro, assim como o investimento em engenharia. Mas o compromisso maior está no suporte da equipe. No apoio dado aos pilotos através de mecânicos, veículos para transportá-los para toda parte, helicópteros e peças de reserva. Uma equipe que vai para o Rally de Monte Carlo é um exemplo clássico e tem de pensar em termos de 1000 rodas e pneus. 1000. Isso por carro, não por equipe. Portanto, se tiverem 3 carros, serão 3.000 rodas e pneus. É claro que não serão todos usados, mas se houver condições ou trechos especiais na França, e se não se puder ter certeza de que os veículos poderão enfrentá-los devido ao tempo, nesse caso será preciso ter 8 tipos diferentes de pneus, o que rapidamente faz um total de 1000 pneus. É um absurdo. Apesar dos custos, cada vez um número maior de fabricantes participa dos ralis. Os últimos a aparecer foram os gigantes japoneses, Toyota, Mazda e Mitsubishi. Os ralis estão a pleno vapor. O desafio do carro e do piloto contra os elementos naturais é ainda compulsivo. E por isso, os fãs vão suportar quaisquer condições para compartilhar alguns segundos de emoção da excitação desse esporte. Estamos alcançando um estágio em que podemos ver os resultados após um dia de rally dos 10 primeiros colocados com mais precisão que após 1h30 de corrida de Fórmula 1. É incrível.